E então, neste ano, o governo já queria fazer esse leilão. Ele só não fez porque ele não tinha um motivo. Ele estava procurando um motivo. E aí veio as enchentes, e aí o governo, então, encontrou o motivo que ele queria. E isso traz um aspecto também muito cruel do governo, porque eles usaram um momento de muita dor, de muito sofrimento, para fazer uma política que tem um cunho, no mínimo, ideológico. O governo disse que precisava fazer um leilão, porque se não fizesse, um leilão de importação de arroz. Se assim não fizesse, faltaria arroz e o mercado ficaria desabastecido. Essa mensagem que o governo fala não é uma fake news do tio do WhatsApp, não é uma tia que viu algo numa rede social, não. É o governo falando. São autoridades dizendo isso. O que aconteceu? As pessoas saíram para comprar arroz no supermercado para estocar, que nem fizeram na pandemia. E nem assim, deputado Zucco, deputado Vitorino, nem assim houve desabastecimento. As pessoas saíram comprando que nem loucas. Só que quem comprou arroz para estocar não é aquela pessoa que ganha um salário mínimo. Essa pessoa não tem renda para estocar arroz. Então, isso foi cruel, e foi cruel também com os mais pobres. Quando nós temos uma manada, uma montanha de pessoas indo atrás de um determinado produto, é natural que os preços subam. Então, se os preços subiram, é culpa do governo. E aí vem um segundo aspecto. Quando o governo, imagine o seguinte, nós consumimos 10 milhões e meio de toneladas por ano. E nós produzimos entre 10 milhões e meio e 11 milhões de toneladas por ano. Importamos mais ou menos 1 milhão e meio de toneladas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, que produzem para colocar aqui. E nós exportamos 1 milhão e meio, depende, para escoar, para ficar o mercado nivelado. Quando o governo diz assim, olha, eu vou importar arroz e vou comprar 1 milhão de toneladas, nós estamos falando quase 10% do consumo de um ano. Imagina, eu tenho lá os compradores, os vendedores operando em equilíbrio. Aí chega o governo dizendo, eu vou comprar 1 milhão. O que acontece se a demanda aumenta muito? Os preços sobem. É óbvio que os preços sobem. Aí os preços subiram no Mercosul. Aí o ministro Carlos Fávaro chamou os produtores do Mercosul de especuladores. O que é um desrespeito com os países vizinhos, com os países do nosso bloco, gostemos ou não gostemos do bloco, são nosso bloco e são nossos vizinhos, são países parceiros. Inclusive, o ministro do Uruguai não gostou e respondeu ao ministro Fávaro, sugerindo que ele entende pouco de economia. Então, aí o ministro disse, então nós vamos trazer de outros países. Mas, os outros países só a Ásia. Aí sabe o que aconteceu, deputado Vitorino e deputado Zucco? Subiu o preço na Tailândia, no Vietnã. É óbvio. Gustavo, o Antônio está mostrando todo o contexto, toda a politicagem envolvida. Mas tu é advogado. Então eu queria que tu comentasse também das palavras essa questão de, primeiro, eles afirmarem, baseado em fatos jornalísticos ou em comentários de produtores, de que nós não teríamos condição de suprir o mercado interno. Algo grave, porque em nenhum momento a Farsul foi procurada. A Federal Arroz já declarou que também não foi procurada pelo governo federal. E segundo, a intenção de colocar um selo no envelope governo federal e mais detalhes ali, o slogan do governo, no ano eleitoral. Gustavo, isso aí não poderia ou não pode se caracterizar como um crime eleitoral, por exemplo? É evidente, né? É evidente de que a intenção, aliás, já vem, né? Ele não fez propaganda antecipada do Boulos lá em São Paulo, aquilo ali já serviria para impugnar a candidatura do Boulos, né? Já serviria para... São tantos os erros que podem ser enquadrados na lei eleitoral e até na lei penal, são tantos que eu ocuparia aqui meia hora da nossa live, porque é muita encrenca que eles estão fazendo a céu aberto. Então eles não têm mais nenhum preconceito em cometer barbaridades. Inclusive essa. Eles criam o factoide para depois tomarem atitudes baseadas no factoide que eles criaram. Quando o governo anunciou, os arrozeiros aqui no Sul e a Farsul disse, olha, não é verdade. Nós temos arroz, colhemos mais de 80% da safra, o restante da safra foi colhido, a quebra foi muito pequena, foi residual. Diante dessa realidade, informando isso ao governo, o governo insistiu na importação. Bom, anulou, porque a internet fez a gritaria. A internet, não foi a imprensa. Por isso que estão desesperados em censurar a internet. Porque a internet descobriu. Aí eu queria colocar essa coisa para você, Antônio. Em termos econômicos, esse atrito criado, esse descarrilhamento criado, com faz leilão, não faz leilão, tem valor, compra da Ásia. Tá? E o que é pior, eu sei que a Farsul está, inclusive, fazendo uma pesquisa sobre a qualidade desse arroz, e parece que já encontraram coisas assustadoras no arroz. Queria levantar essa questão para você. Em termos econômicos, não estamos criando digamos assim, um apêndice na comercialização do arroz, exatamente por conta da irresponsabilidade e talvez até dos indícios de corrupção patrocinados pelo próprio governo brasileiro? O Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, ele está aqui passando um cenário muito importante. Também adianto que nós já passamos de 145 assinaturas, falta ali menos de 30 assinaturas. Logicamente que à medida que chega perto das 171, o governo de esquerda entra em campo para mandar a letrinha para parlamentar. Mas terça e quarta-feira nós vamos bater de porta em porta para que possamos atingir aí as 171 assinaturas e instalar essa CPI. Porque daqui a pouco vai chegar aí o Cláudio Dantas, que vai trazer dados importantíssimos a serem investigados. Por favor, Antônio. Deputado, quando vocês fizerem essa CPI, é importante vocês ampliarem ela para olhar a Conab como um todo e não só o arroz. Vocês vão encontrar no mínimo coisas, políticas públicas horrorosas, no mínimo, para dizer o mínimo, é o que vocês vão achar lá. Agora, respondendo a pergunta do deputado Vitorino,
exatamente essa é a grande preocupação. Você pegou o ponto central, que é e por isso que eu comecei com o assunto do desabastecimento. Porque veja o seguinte, deputado Vitorino, pense no seguinte cenário. De 90 e poucos países, eu não me lembro exatamente o número, mas de 90 e tantos países que produzem arroz, só tem um país no mundo que o arroz ao consumidor é menos de R$5, que é a Índia. Mas é um produto com uma qualidade bem diferente, e que tem um subsídio do governo indiano para esse produto ser mais barato. Todos os demais, o preço é acima de R$5, o equivalente é mais do que $1. Tá? $1. Então, o nosso produto ele é absolutamente competitivo. Só que o senhor imagina o seguinte cenário, o governo compra esse arroz a R$5 num leilão, tem o custo de levar lá do depósito da Conab até o supermercado, tem a margem do varejo, que nós não sabemos o que seria, né, qual foi o acerto com o varejo, qual seria o acerto com o varejo, e aí mesmo assim, o preço ao consumidor fica R$4. Então, imagine, a pessoa vai comprar o arroz de R$4. Aquele arroz brasileiro, que passou pelos produtores brasileiros, pela indústria brasileira, que cumpriu todas as regras trabalhistas, ambientais, que usaram os defensivos que são permitidos no Brasil, porque sim, tem uma lista de mais de 30 defensivos agrícolas que não são permitidos no Brasil ou são proibidos, que alguns países asiáticos, que na produção de arroz, utilizam. E que está tudo certo, as regras deles são as nossas. Agora, se nós temos que usar uma lista, por que nós podemos, o governo, comprar o produto que foi usado com uma lista diferente, com produtos que aqui não podem, que fazem mal para o meio ambiente, etc. Nem estou dizendo que vai contaminar o produto, até acho que não, mas polui o meio ambiente, prejudica as pessoas, enfim, por que o governo exige tanto de nós e aí vai lá e compra um produto que não tem as mesmas regras? E aí imagina o seguinte, o produto da indústria brasileira, do produtor brasileiro, da cadeia brasileira, está lá sendo vendido a R$5,50, R$6, R$6,50. Chega um produto a R$4, as pessoas vão comprar o de R$4. E aí, como é que vai ser o fluxo de caixa das indústrias? Como é que vai ser o fluxo de caixa dos produtores? Eles não vão vender. E se eles não venderem, como é que eles pagam o salário das pessoas? Como é que eles pagam os aluguéis? Como é que eles pagam os impostos? Como é que eles pagam a energia elétrica? Como é que eles pagam os fornecedores? Como é que vai pagar as contas? Vai chegar uma hora que a cadeia vai torrar o produto. Ah, bom, tudo bem. Então vamos vender a R$4 para poder, vamos minimizar a perda, vamos minimizar o prejuízo. Aí no ano que vem ele planta outra coisa. Só que no ano que vem não espere que ele plante arroz. Só que daí aí vem aquela questão, né? Aí agora nós ficamos dependentes da importação. Nós vamos precisar que todo ano o governo brasileiro importe esse arroz para garantir o abastecimento. E aí as pessoas viram dependentes de um governo. Será que esse é o caminho que nós brasileiros queremos? Será que esse não é muito arriscado do ponto de vista do abastecimento? Então o governo ele vem cometendo uma série de erros. Esses leilões foram sucessivas trapalhadas. Mostraram uma incompetência por parte do governo, mínimo, uma incompetência por parte do governo absurda. E isso vem trazendo prejuízos muito grandes. Para nós termos uma ideia, e aí para fechar a sua pergunta, deputado Torino, se nós tivéssemos para vender a R$4, nós calculamos que o prejuízo tenha que ser ao nível do produtor de 20%. Nós temos que vender a 20% abaixo do que custa produzir arroz. E nós não sabemos exatamente o percentual da indústria, mas como a indústria e a agricultura elas andam muito parecidas, provavelmente as margens, a queda também tem que ser mais ou menos a mesma, o prejuízo tem que ser o mesmo. O Antônio, então, dentro desse pensamento, eu quero avançar até para abastecer o deputado Zucco, porque ele em Brasília, a gente fala em CPI do arroz, mas na verdade seria a CPI do abastecimento, do agronegócio. Porque esse mesmo tipo de sacanagem eles fizeram com a indústria láctea gaúcha. A indústria láctea gaúcha sofreu um impacto em 2023 e vem pagando a conta em 2024 das barbaridades que o governo fez em relação ao leite, produção láctea, enfim. Então, assim, nós estamos sob ataque. Desde 2023, quando assumiu o atual governo, cortaram 9 linhas de financiamento e descarregaram uma carga tributária em cima do agronegócio que antes não existia. Uma carga tributária financeira e uma carga tributária direta. Aí eles reclamam que o arroz ficou mais caro, porque eles despejaram a carga tributária em cima do arroz. Cortaram, repito, 9 linhas de financiamento envolvendo maquinário, envolvendo uma série de coisas. Aí, sabe o que me parece, Antônio, deputado Zucco? Assim, eles criam um factoide para fazer algo muito errado, fundamentando nesse factoide, tentando dar a entender que estão fazendo uma coisa certa em defesa da população, mas, na verdade, estão comprometendo a economia do país. O Brasil está acelerando contra o muro, Antônio. O arroz é a ponta do iceberg. A indústria láctea... Você sabe o que eu descobri essa semana, Zucco? O Antônio, se não sabe, ainda vai saber agora. Antônio, é proibido por lei importar suco de uva a granel. Tem gente importando aqui no Sul. O deputado Pazim me procurou e disse, Vitorino, olha aqui, barbaridade. Estão importando suco. Então, assim, o Rio Grande do Sul está sob ataque. A viticultura, a indústria láctea e o arroz. O que mais que eles vão tentar nos destruir agora? Então, Antônio, a sua opinião tão importante, ela é mais ainda por conta dos números que você traz e das informações cronológicas dessa barbaridade que a gente está sendo atacado. Um Estado destruído e que, em vez de receber ajuda do governo federal, recebe, na verdade, um ataque. E eu tenho que
trazer para nossa live esse craque, esse grande parceiro e amigo, um jornalista realmente que eu tenho muito carinho, muita honra de poder participar da nossa live, Cláudio Dantas. Já começa apresentando e fazendo aquela provocação, porque nós temos aí, Cláudio, o Antônio da Luz, que é o economista da Farsul, falando, desmentindo as barbaridades. Só para ter uma ideia, os caras disseram que o arroz tinha aumentado 19%. Ele provou, aumentou 1,47%, enquanto a batata inglesa aumentou 20%. Por que não fizeram leilão da batata inglesa, por exemplo? Cenoura 6% e outro, cebola 7%. E agora, o Cláudio, Gustavo e Antônio, ele já comentou, trouxe à tona o leilão do milho. Daqui a pouco o Melo vai colocar o cardzinho, porque eles fizeram o leilão do milho, inclusive com a empresa que disseram que não tinha capacidade, que a razão social e digamos assim, não tinha o poder aquisitivo para ter um leilão. Então, Cláudio, obrigado pela participação. E eu quero muito aí que tu fale pro pessoal agora essa parte mais picante, o que tem por trás disso tudo e por que a CPI deve acontecer. Perfeito. Bom, a gente tem o arroz gate, a gente tem agora o milhoduto, né? que é justamente esse leilão que teve do milho em dezembro do ano passado, o leilão que foi a pedido do governo, de uma entidade ali, do governo da Bahia, do estado da Bahia, governado pelo PT. Houve ali um pedido à Conab, né? Então, assim, é PT falando com PT, porque o presidente da Conab também é do PT, e eles rapidamente usaram aí a plataforma da Conab para realizar esse leilão. Então, um leilão que resultou num contrato de 20 milhões para compra de 12,7 toneladas de milho, né? E esse leilão só teve um concorrente e naturalmente apenas uma empresa que venceu, que é justamente a SR Locação de Veículos, que é uma das 4 empresas aí suspeitas, né, do leilão do arroz. Inclusive, naquele dia da coletiva que estava os dois ministros, né, o ministro da Agricultura, o Fávaro, e o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, estavam os dois fazendo a coletiva, e os dois admitindo ali que, olha, realmente ele está suspendendo o leilão temporariamente. É bom que a gente diga isso, porque as pessoas, a sociedade precisa estar atenta a possível eventual retomada desse leilão, mas eles falando sobre as fragilidades, né, que foram encontradas em relação a essas empresas suspeitas e tal. E aí uma repórter perguntou, mas qual empresa que vocês consideram frágil? E aí o Paulo Teixeira deu uma resposta, assim, quase um tapa verbal, né, na repórter, dizendo não interessa, dizendo para a repórter, não interessa. Primeiro, aí um recado para o Paulo Teixeira, eu acho que ele tem que entender que ele não é ele a dizer à sociedade o que interessa, o que não interessa, né? Talvez interesse a Polícia Federal e ao Ministério Público saber justamente quem são essas empresas. Aliás, eu estou aqui curioso, porque até agora não vi movimentação do Ministério da Justiça, do Tribunal de Contas, ninguém parece interessado, a CGU, ninguém interessado em investigar essa questão, mas o fato é que essa empresa, ela venceu, uma empresa que não tem não tem repertório, não tem recorrência na atuação na área, quer dizer, na negociação internacional de cereais, muito menos no transporte, e esse leilão foi também ali para transporte. Então você percebe que ela está atuando, é uma empresa que de repente começa a atuar e já com um contrato bastante vistoso, aí, um contrato de praticamente 20 milhões de reais. E ela volta, então, no leilão do arroz e participa e também ganha aí um contrato de mais de centenas de milhões de reais e entra nesse rol de empresas investigadas. E aí a gente percebe o seguinte, Zucco e demais amigos, a gente tem um modus operandi que isso talvez a CPI possa esclarecer, possa desvendar, né? São várias empresas, inclusive olhando um leilão de transporte, a gente percebeu também uma outra empresa, são várias empresas que elas são empresas jovens, empresas que não têm atuação na área, né, não tem histórico de atuação na área, e empresas que, nesse caso específico também do milho, tiveram como corretor a Bolsa de Mercadorias lá do Mato Grosso e a corretora Focus. Ambas foram abertas um mês antes do governo anunciar, no ano passado, o retorno da política de estoques, né, de estoques públicos. Quer dizer, a empresa foi criada um mês antes. Será que tinha informação privilegiada? Fica parecendo que sim, porque a empresa foi criada um mês antes, tanto a Bolsa de Mercadorias quanto a corretora, e ambas pertencem a um ex-assessor do Neri Geller, né, do ex-secretário de Política Agrícola do Ministério. Então, o Neri Geller andou dizendo por aí que ele foi pressionado a fazer. Tem de explicar tudo também. Por quê? Ele colocou um ex-assessor como corretor dessas operações e um outro ex-assessor está do outro lado do balcão, que é o diretor de operações da Conab, que permanece no cargo, não sei por quê, né? Então, eles estão nesse leilão do milho, estão no leilão do arroz, estão no leilão do transporte, e eles, então, estão fazendo um negócio, são ex-colegas de gabinete do mesmo secretário, atuando de um lado e de outro do balcão, com a cereja do bolo de que esse ex-assessor, que é o corretor, né, ele vem a ser sócio do filho do Neri Geller, que já foi apontado pelo Ministério Público Eleitoral como laranja do próprio pai. Isso no processo em que o Neri Geller foi condenado pelo TSE por unanimidade por captação ilícita de votos e abuso de poder econômico na campanha que ele concorreu ao Senado. Ele perdeu os direitos políticos dele, isso em dezembro de 2022, e um ano depois ele retomou os direitos políticos dele numa decisão
surpreendente do mesmo TSE, que havia mudado já a sua composição dos integrantes, que eles resolveram, então, rever essa condenação. Ele foi descondenado, né, assim como outros que a gente tem visto aí também serem descondenados pela Justiça, pelo Judiciário. Então, isso aí me parece que é só a ponta do iceberg. Temos outros aspectos que eu posso até aprofundar daqui a pouquinho com vocês, que eu acho que são fundamentais nessa investigação parlamentar. Gustavo, tu como advogado, não como deputado, jornalista ou cantor, esse dado que o Cláudio está falando, dessa linha de investigação, né, empresas muito novas, capital social muito pequeno, depois de 80 mil passa para 5 milhões, isso tudo pegando uma boa investigação, um bom interrogatório, esses caras não sustentam muita coisa, Gustavo. Não tem como segurar, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Foi o que eu disse no início da live aqui. Eles continuam contando com a cobertura da toca para fazer o que quer que bem entende. À luz do dia agora, eles fazem o que quer que bem entende. Você viu até agora o Ministério Público Federal se manifestar? Tribunal de Contas da União? Alguém decidiu ligar? O STF abriu um inquérito lá de ofício? Nada. Eles não estão nem aí para isso. Eles perderam completamente a vergonha e hoje fazem a céu aberto. Aí vem aquele papo de, porque o fascismo. Gente, nós estamos vivendo um regime fascista e as pessoas não se deram conta. É só olhar, vão estudar política, vão estudar sociologia e vejam o que é o fascismo. Fascismo é um regime com aparência de democracia, mas que é totalmente dominado através das suas principais instituições, onde um cidadão, um ditador, consegue ter o controle como que de marionetes de um sistema inteiro. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos deixar bem claro, a aparência de democracia é fundamental para o fascismo. É isso que nós estamos vivendo. Então, essa história de, democracia, estamos salvando a democracia, porque o que mais tem aqui é salvador da democracia. E eles fazendo essas barbaridades. É essa democracia que eles querem. Então, assim, eu fico indignado em ver, o Cláudio trouxe em detalhes, teu nome, endereço e tal. Gabinete do ódio, todo mundo está dando nome, endereço, quem são as pessoas, quanto recebe, dinheiro federal, dinheiro público, quanto recebe. Ninguém investiga. Eles estão preocupados com as velhinhas, com a Bíblia debaixo do braço ou com a baleia do Bolsonaro. Aí fica difícil. Se me permite trazer um dado adicional, digamos que o governo queira fazer esses leilões sem corrupção. Vamos partir desse pressuposto, que ele não queira, que não há nenhuma corrupção no meio, em que pese as evidências, as ligações entre as pessoas sejam, no mínimo, não republicanas. Mas vamos partir do pressuposto que não há. O governo está disposto a gastar 7,2 bilhões de reais com esses leilões. E eu perguntei para um amigo que é corretor, e perguntei para ele, escuta, por que vocês não se interessaram? E ele falou, a gente não se interessou nesse leilão porque a conta não fecha. Nenhuma empresa do setor do arroz se interessou. Por quê? Porque a conta não fecha. Só para essas empresas aí, fecharia. Que, aliás, fez esses leilões lá atrás. Só que deu para ele o seguinte, escuta, mas quanto é que é uma corretagem de uma operação dessas? E ele me respondeu o seguinte, olha, a Prate é 1,25% para a corretora e 0,5% para a bolsa. Agora vocês imaginem 1,75 sobre 7,2 bilhões de reais. Isso dá mais de 100 milhões de reais só de corretagem, honestamente recebidos. Somente fazendo política pública ruim, péssima para a cadeia, péssima para o consumidor, negacionista, porque essas intervenções a gente sabe desde o século XVIII que elas não funcionam. Então, veja como está armado essa questão da Conab. Não é de hoje que eu tenho essa opinião, inclusive eu já tive um bate-boca com o Nery Geller, quando ele era secretário de Política Agrícola, da outra vez, porque eu disse numa reunião que eu achava que a Conab tinha que ser fechada. Estou falando lá antes, lá no governo Dilma. Cada dia que passa, eu fico mais certo da minha opinião. A Conab deveria ser fechada. E no lugar dela, ser aberta uma agência, tipo como era nos Estados Unidos, o USDA, algo que a Tereza Cristina queria fazer, um órgão de inteligência para o setor. Porque do jeito que está, o que menos tem lá é inteligência.